E aí, pessoal? Hoje a gente vai viajar no tempo e no espaço para conhecer lugares que parecem ter saído de filmes cidades fantasmas. Espalhadas pelo mundo, essas cidades antes cheias de vida, hoje silenciadas, guardam histórias incríveis e um ar de mistério. Abandonadas por causa do tempo, da natureza ou de eventos trágicos, elas são como portais para o passado, mostrando como era a vida, a arquitetura e os desafios de outras épocas. Se você curte história, mistério e lugares diferentes, vem com a gente desvendar os segredos de 6 cidades fantasmas que são de arrepiar. Nossa primeira parada é Pripyat, na Ucrânia, um lugar marcado por uma tragédia que chocou o mundo. Imaginem uma cidade novinha em folha, construída nos anos 70 para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Pripyat era sinônimo de progresso, com parques cheios de crianças, prédios modernos e um clima de otimismo no ar. Mas em 26 de abril de 1986, o desastre aconteceu. A explosão na usina de Chernobyl espalhou uma nuvem radioativa mortal, forçando a evacuação imediata da cidade. Da noite para o dia, Pripyat virou uma cidade fantasma, com seus moradores obrigados a deixar tudo para trás. Hoje, Pripyat é um lembrete assustador do perigo da energia nuclear. Prédios vazios e abandonados dominam a paisagem, com janelas quebradas que parecem olhos observando os visitantes. Carrinhos de choque enferrujados e balanços vazios nos parques dão um clima sinistro. A natureza, resistente como sempre, está tomando conta de tudo, com plantas crescendo entre o concreto. É impressionante como a vida dá um jeito de seguir em frente, mesmo em um lugar tão marcado pela tragédia. Visitar Pripyat é uma experiência forte, que nos faz pensar sobre a fragilidade da vida e o impacto das nossas ações no planeta. Agora vamos para o outro lado do mundo, no Mar da China Oriental, para conhecer Hashima, ilha também conhecida como Gunkanjima, que significa Ilha Navio de Guerra em japonês por causa do seu formato. Essa ilha, a 15 quilômetros de Nagasaki, já foi um símbolo da força da indústria japonesa. No final do século XIX, descobriram carvão por lá, e a Mitsubishi Corporation logo tratou de construir uma cidade para os trabalhadores. E não era uma cidade qualquer. Hashima tinha os primeiros prédios de apartamentos de concreto do Japão, escolas, hospitais, lojas e até cinema. Era uma comunidade completa, que chegou a ter mais de 5.000 habitantes nos anos 50, uma das maiores densidades populacionais do mundo na época, mas o destino de Hashima estava ligado ao carvão. Nos anos 60, o Japão começou a usar petróleo como principal fonte de energia e as minas de carvão foram fechando. Em 1974, a Mitsubishi fechou a mina de Hashima e a ilha foi abandonada. Os moradores tiveram que recomeçar a vida em outros lugares, deixando para trás a cidade que a natureza rapidamente começou a tomar conta. Hoje, Hashima é Patrimônio Mundial da Unesco, um exemplo da rápida industrialização do Japão no século XX. É um lugar que nos faz pensar na força da natureza e como as coisas mudam rápido. Nossa próxima parada é no Velho Oeste americano. A cidade fantasma de Bodie, nas montanhas da Serra Nevada, na Califórnia, conta da história da busca pelo ouro no Zerashoer. Fundada em 1859, Bodie era um imã para aventureiros em busca de fortuna rápida. Em pouco tempo, a cidade tinha mais de 10.000 habitantes, com salões, hotéis, lojas e tudo que uma cidade da época do ouro podia ter. Mas assim como a febre do ouro, Bodie também teve seu fim. As minas foram se esgotando, as pessoas foram embora. E um grande incêndio em 1892 destruiu grande parte da cidade. Hoje, Bodie é um parque histórico, preservada como era na época. É como se o tempo tivesse parado. Dá para andar pelas ruas desertas, olhar dentro das casas abandonadas e imaginar como era a vida agitada naquele tempo. Bodie é um lembrete de que a busca pela riqueza nem sempre traz felicidade e que tudo pode mudar muito rápido.
Preparem seus óculos de sol, porque agora vamos para o deserto da Namíbia, no sudoeste da África. Lá encontramos Kolmanskop, uma cidade fantasma que mostra a força da natureza e como a riqueza pode ser passageira. No começo do século XX, acharam diamantes na região, e Kolmanskop virou um símbolo de luxo e ostentação no meio do deserto. Os alemães, que controlavam a região na época, construíram casas luxuosas, um hospital, uma usina, um teatro e até um cassino. Mas, como acontece com muitos lugares que dependem de um único recurso, a produção de diamantes diminuiu e Kolmanskop foi abandonada em 1954. Hoje, as dunas de areia estão engolindo a cidade, criando um visual impressionante. É possível visitar as casas e prédios tomados pela areia e imaginar como era a vida naquele lugar inóspito. Kolmanskop é um lembrete da nossa relação com a natureza e de como tudo muda com o tempo. Nossa aventura nos leva agora para Centralia, na Pensilvânia. Essa cidade fantasma guarda um segredo sinistro, um incêndio subterrâneo que arde há mais de 50 anos. Centralia era uma cidade mineira que prosperou no século XIX, mas em 1962, um incêndio começou nas minas abandonadas e nunca mais parou. O fogo se espalha pelos túneis subterrâneos, liberando gases tóxicos e tornando a vida na cidade impossível. A maioria dos moradores teve que se mudar, deixando para trás suas casas e histórias. Hoje, Centralia é um lugar quase deserto, com ruas vazias e casas abandonadas. Apesar do perigo, algumas pessoas visitam Centralia para ver de perto esse lugar que parece ter saído de um filme de terror. A cidade é um alerta sobre os impactos da atividade industrial e a força da natureza. Nossa última parada é na França, na vila de Oradour-sur-Glane, um lugar que guarda uma história triste da Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, soldados alemães massacraram 642 pessoas nessa vila pacata, incluindo mulheres e crianças. As ruínas de Oradour-sur-Glane foram mantidas intactas, como um memorial às vítimas e um lembrete dos horrores da guerra. Andar pelas ruas desertas, ver as casas destruídas e a igreja queimada é uma experiência emocionante. É como voltar no tempo e sentir a dor e o sofrimento que marcaram esse lugar. Oradour-sur-Glane é um lugar para refletir sobre a importância da paz, da tolerância e do respeito, para que atrocidades como essa nunca mais aconteçam. E aí, gostaram da nossa expedição por essas cidades fantasmas? Cada uma delas tem uma história única para contar, mostrando como a história, a natureza e as ações humanas moldam o mundo ao nosso redor. Visitar esses lugares é como viajar no tempo e nos faz pensar sobre a nossa própria história e o futuro que queremos construir. Se você curte história, mistério e lugares diferentes, vale a pena colocar essas cidades fantasmas na sua lista de viagens. E não esquece de pesquisar mais sobre elas na internet. Até a próxima! É a